Novo projetinho de lei que diz que, em caso de V doméstica, você perderá todos os seus bens. PL 1977. Será que isso é verdade? Será que tem algumas observações ali no meio? Quer entender um pouco mais? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado, atuante na área de direito de família e direito penal voltado para homens. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse caso, um tanto sobre essa PL, né, um tanto quanto peculiar, que é basicamente falar que você vai perder todos os seus bens caso haja vida doméstica no seu casamento ou na sua união estável. Mas há algumas observações aqui no meio e a gente vai entender. Mas antes de mais nada, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. Rapaziada, segundo canal tá aí, Renan Bruno, beleza? Advocacia para homens. Pelo amor de Deus, rapaziada, vamos lá, se inscreve, aciona o sininho. Pô, isso aí é básico, isso aí já era pra todo mundo ter feito. Por que você não fez até agora, velho? Pô, é por causa disso que você toma uma medida protetiva. Porque você é, sacanagem, vamos lá, rapaziada, a parada é o seguinte, vai lá no segundo canal, se inscreve, aciona o sininho, beleza? Porque daqui a pouco eu vou ficar só do lado de lá, só no segundo canal. Beleza? Não sei se você tá vendo isso no primeiro ou no segundo, mas enfim. Bora. Parada é o seguinte. PLzinha da senhorita senadora Ana Paula Lobato, PDT Maranhão, PL 1977 de 2024. Haha, o que fala isso? O projeto destina a vítimas de vida doméstica, familiar, totalidade dos bens do cônjuge ou companheiro, ou seja, casamento ou união estável, agressor após a condenação. Após a condenação. A intenção é garantir que a vítima não seja prejudicada no processo. Aspas, estamos propondo que na hora da partilha dos bens acumulados durante o casamento, o agressor perca o direito a qualquer parte desses bens. Isso é uma forma de garantir que as vítimas não sejam prejudicadas financeiramente durante o processo de separação ou divórcio. Nada a ver uma coisa com outra. Só lembrando que esse projeto abrange todas as formas de ver, incluindo a psicológica, que pode ser tão prejudicial quanto a física. Eu tenho 1000 observações a respeito dessa conversa da V psicológica, né, rapaziada? Eu até acredito na V psicológica, mas tem que ser no nível, assim, tortu, sacou? Do contrário, rapaziada, na minha análise, tá? Na minha humilde análise como ser humano, pra mim, assim, na prática costuma ser mais uma questão de o casal tava discutindo, ela pega e utiliza isso aí como subterfúgio pra ganhar vantagem, como justificativa pra ganhar vantagem. Eu acho que até seria louvável se houvesse uma questão de um lado psicológico, nossa, assim, devidamente comprovado, que houve o dano, que esse dano advém da conduta daquela pessoa, etc. Isso é algo grave. Inclusive, está escrito lá na lei que tem que ser um dano capaz de fazer ela se sentir, sei lá, como mulher. Se sentir menor. Tem que ser uma coisa que traga um resultado. Tem que ser um crime de dano que a gente chama, ok? Se for só na base do, porque eu acho que é, porque fulaninho ouviu que é, pra mim não vale, tá? Inclusive, salvo engano, um conselho aí de psicologia, um grupo aí de psicologia também falou que deveria ter um laudo psicológico pra comprovar, olha só, via psicológica, o que é muito óbvio, mas o judiciário já tá entendendo que não precisa, tá? Não precisa de laudo psicológico, basta tão somente testemunha. Aqui vai ser a testemunha, a mãe, a irmã, a amiga, né, prima, tia. Aí é complicado, né? Eu acho que é uma questão de banalização dessa questão que impacta, obviamente, nas relações. E é sobre isso que nós outros vamos falar. Por quê? Eu peguei aqui a PL pra gente ler. E aí eu vou destrinchar um pouquinho, porque há observações a serem ditas. Artigo 1581, parágrafo 1º, que é dessa PL, né, que visa mudar o Código Civil. A condenação transitada em julgado por crime praticado com V doméstica e familiar. Então só aí a gente já vai a primeira observação. É só depois do trânsito em julgado, não é durante. Então já entra em contradição ali com o que ela falou, não, que vai garantir que ela não perca os bens durante o divórcio. Durante seria melhor você entrar com uma cautelar, já tem medida para isso. Honestamente não vejo sentido. Depois que vem essa questão, né? A condenação transitada em julgado, ou seja, já houve uma condenação, já transitou em julgado, não cabe mais recurso nem nada, entendeu? Aí sim você vai ter título para isso. O que é menos mal, é ridículo ainda, do meu ponto de vista, é meu humilde análise, porque do meu ponto de vista uma coisa tem nada a ver com outra. Eu vou falar no final, mas vamos lá. Então, primeira observação, tem que ser com trânsito em julgado. Continuando. E familiar contra o cônjuge ou companheiro, independentemente de tal prática ter ocorrido antes ou após a distribuição da ação de divórcio ou dissolução de união estável. Segunda observação, né? Familiar contra o cônjuge ou companheiro.
que significa, do meu ponto de vista, que cabe tanto para homem quanto para mulher. Porque observe a letra da lei. Na letra da lei não está falando exclusivamente para a mulher. Está dizendo para o cônjuge ou companheiro. Lembrando que cônjuge é uma palavra que não vai para o feminino, tá? Não existe a cônjuge, beleza? Então é o cônjuge sempre. Então pode ser tanto para homem quanto para mulher. Isto é, se você, jovem padawan, jovem mancebo, chega lá e falar, doutor, eu sofri violência psicológica. Não vai rolar, porque homem não sofre V psicológica de acordo com o ordenamento jurídico. O que é mais uma questão tosca, né? São camadas, né, rapaziada? Camadas. Admite-se somente para um sexo feminino. De um ponto de vista, mais uma vez, para coisas gravíssimas deveriam ocorrer mediante um laudo psicológico. Essa é a minha análise, que me parece razoável. Um laudo psicológico, né? Que comprove algo grave, né? Eu sofri um abalo psicológico. Gente, qualquer divórcio traz abalo psicológico. Qualquer divórcio. Um namoro traz abalo psicológico. O cara tá casado há 20 anos. Você acha que ele vai sair assim de boaça, como se nada tivesse acontecido? É impossível. Okay? Então, sempre haverá abalo psicológico. Do meu ponto de vista, precisa ser algo grave e devidamente laudado, né? Mas, enfim, não é isso que a gente vê por aí. Aí vai inventar, enfim, é um monte de coisa. Mas a segunda observação aqui é a questão do cônjuge e companheiro, do meu ponto de vista, pelo que a gente está interpretando aqui, vai tanto homem quanto mulher. Então, o homem pode falar, eu estou sofri V física, né, V doméstica, e ir lá e utilizar essa lei contra ela. Então, atenção, jovens senhoritas, aí vocês achando que vão dar uma desperta, aquelas que vão fazer uma falsa acusação, que é outro ponto que eu vou falar também. Aí vem, independentemente de tal prática ter ocorrido antes ou após a distribuição da ação de divórcio. Ou seja, se a ação de divórcio já ocorreu, olha só, se a ação de divórcio já ocorreu e depois vem a questão da V psicológica, né, da condenação, vai poder retroagir para poder você perder a metade dos seus bens. Na verdade, metade não. O direito daqueles bens que você teria nessa partilha. Vai ter observações a respeito disso também, calma aí, ok? Então vai lá. Terá como efeito cível, na subsequente partilha, o perdimento por parte do cônjuge ou companheiro agressor do direito aos bens que tenham sobrevindo ao casal na constância do casamento ou da união estável, salvo aqueles constantes no artigo 1659, 1661 e 1668. Renan, faça a menor ideia. O que tá escrito lá, meu querido? Calma que pai Renan tá aí pra isso, né? Tá pra salvar vocês de tudo quanto é jeito. E se você chegou até aqui e você não curtiu esse vídeo, pelo amor de Deus, né? Olha só, quem é que vai esmiuçar as coisas assim? Só Renan, ok? Então vamos lá. Vira e mexe quando eu tô explicando em outros vídeos a respeito. O que é comunhão parcial de bens? Eu falo, todos os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio serão partilhados em caso de divórcio, salvo exceções. Eu falo assim, salvo exceções, só que eu não adentro. Por quê? Porque não tá no escopo do vídeo. Mas tem exceções, senhorito. Então vamos lá. Artigo 1659. Tá ali no capítulo do regime da comunhão parcial de bens, que é outra coisa que eu também vou comentar. Excluem-se da comunhão, ou seja, os bens que eu falarei agora não serão partilhados em caso de divórcio, ok? Aí tem um monte, são 7, ok? 7. Os bens que cada cônjuge possui ao casar e os que sobrevierem na constância do casamento, por doação, sucessão ou seu lugar. Por quê, rapaziada? Quando é doação, quando é herança, lembra quando eu falo que é todos os bens adquiridos onerosamente, fruto do trabalho de vossas senhorias, ok? Então, onerosamente, não gratuitamente. Se você recebe uma herança, não é partilha. Se você recebe uma doação do seu irmão, não entra na partilha. Beleza? 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Não entendi, Renan, é muito difícil. Subrogação é o quê? Troca. Beleza? Então, se você mesmo na constância do casamento, antes você já tinha determinada quantia de dinheiro e você transformou na constância desse casamento em outro bem, sendo que você já tinha um bem antes, isso se torna subrogação. Você pode estar transformando, por exemplo, 100 mil reais que você tinha antes do casamento em um carro. O carro você comprou durante o casamento, mas os 100 mil você já tinha, então não entra. Ou então trocou de um carro para outro carro e por aí vai. Subrogação, troca, não entra. 3. As obrigações anteriores ao casamento, ou seja, conclui qualquer obrigação do casamento. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Ou seja, se você praticou um ato ilícito, só que você não sabia, fica tranquilo que você não vai ser prejudicado. Agora, se desse ato ilícito aí, né, você conseguiu o dinheiro que sobreveu ao interesse do casal, aí sim, porque você se beneficiou, beleza? 5.
Os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, beleza. Eu sempre falo, se você tem um instrumento de profissão, tira. Acontece muito também, sabe com o quê? Caminhoneiro, taxista, Uber, instrumento de profissão, o quê? Carro, veículo, o caminhão. Então, atenção. Sexto, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, os proventos, tá? Os proventos não serão partilhados, né? Salários e tudo mais. Sétimo, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Então, esse daqui é uma das exceções lá daquele artigo que a gente estava falando. Na verdade, está falando da PL. Então, essa foi um dos artigos da exceção lá do projeto de lei do 1977. Agora já tem o 1661 aqui para a gente poder ler e vocês compreenderem, continuarem compreendendo tudo. Vamos lá. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Ou seja, basicamente o que a gente já estava falando, ok? Aí vem pro terceiro, artigo 1668. Aí a gente está falando dentro do capítulo do regime da comunhão universal de bens. São excluídos da comunhão, ou seja, mesmo quando você casa no regime da comunhão universal de bens, universal lembrando que é tanto antes quanto depois, depois do casamento, né, da prática do ato civil do casamento, os bens seriam partilhados, ok? Mas ainda assim há exceções dentro dessa, que são os bens doados ou herdados com cláusulas de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, os bens gravados em fideicomisso e o direito de herdeiros fideicomissários antes da realizada condição suspensiva. 3. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus apressos ou reverterem em proveito comum. 4. A doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. 5. Os bens referidos no artigo 5 a 7 do artigo 1659, que foi aqui que eu já li. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Que há exceções, que essas exceções não vão se perder. E o que tá querendo dizer basicamente essas exceções, rapaziada? Essas exceções estão falando o seguinte, olha só, aquilo que não advir da onerosidade do trabalho de vocês não será comunicado. De uma maneira resumida, claro que geral, tem que entrar nas observações. Mas é isso que eles estão falando. Eles estão falando, olha, a gente vai abrir exceções, tá? Exceções. Brasil isso, exceção. Então, o que a gente pode entender dessa questão? Só vai funcionar esse projeto para o regime da comunhão parcial de bens e universal de bens. Isto é, se vós mercê casou no regime da separação total de bens, ao que tudo indica, não sofrerá nada com isso. Uau! E aí, você entende por que está batendo o recorde da quantidade de pessoas buscando contrato de namoro para poder se resguardar em patrimônio. Se um casamento o pessoal faz besteira, imagina num namoro. Ai, Renan, não vou gastar dinheiro com isso não, cara. Não vai dar nada, cara. Eu confio. Hashtag confia, beleza? Aí depois você aguenta o tranco, beleza? Então, se você estiver no namoro, você faça um contrato de namoro. Se você estiver numa união estável, ou parece que é uma união estável, procure um advogado de sua confiança, faça um contrato de união estável com o regime da separação total de bens. Beleza? Sempre. Ok? Casamento. Quero casar. Pacto antinupcial. É necessário fazer para mudar o regime de bens, para poder ir para separação total de bens. Se não, meu querido, vai rodar. Beleza? Então você precisa ficar atento, querido. Para de ficar achando que o mundo é Nárnia, porque não é. Amanhã ou depois você pode acabar sendo prejudicado em decorrência dessas leis. Então, atenção redobrada. Vá para o regime da separação total de bens. Renan, eu já estou numa união estável, ou eu já estou num casamento, e é pelo regime da comunhão parcial ou universal de bens. Tem saída? Claro que tem, pô. Renan tá aqui. Ninguém nunca te falou isso, mas existe sim uma ação judicial de alteração do regime de bens. Sim, senhor. É possível você casado mudar do regime da comunhão parcial de bens, ou universal, ou tanto faz, para a separação de bens. Contudo, ela precisa ser consensual, tá? Tem que ser amigável. Do contrário, não é possível. Renan, então você vai chegar lá para sua jovem senhorita e falar: jovem donzela, gostaria de alterar o regime de bens do nosso casamento. Algo me diz que não vai ser uma das conversas mais tranquilas que você vai ter nesse seu relacionamento. Mas, se porventura você tiver culhão o suficiente para isso, porque eu sei que a maioria de vocês não tem, tá? Mas, se caso porventura você seja uma exceção, você pode chegar e conversar com ela e falar: quero alterar. Aí ela fala: tudo bem, meu amor, sem problema, porque eu tô com você só pelo amor e pela sua grande personalidade, ok? Show de bola. Aí a gente procura um advogado de sua confiança, beleza? Pode ser qualquer um, de sua confiança, e altere. Ou então, você também procura um advogado de sua confiança para poder fazer o divórcio, porque é uma coisa ou outra, beleza? Ou você se divorcia, ou você altera o regime de bens, ou você corre o risco de amanhã ou depois ela falar que sofreu V psicológico de vossa parte, e aí já sabe, né, querido? A gente leu o artigo aqui para você. E tem mais, ainda nesse projeto de lei diz que caso a suposta
vítima tenha que pagar alimentos para o suposto agressor, não precisará mais, ok? Então, meus senhores, o caminho é o quê? Separação total de bens, obviamente. Eu acredito que eles vão continuar com essa brecha porque os políticos são todos casados ali, nesse regime de bens, e você, jovem padawan, deve seguir nesse mesmo caminho, seja no contrato de namoro, seja numa questão de união estável, seja numa questão de casamento, porque caso contrário, ela pode vir com uma questão de falsa acusação, e aí vem esse ponto, né, que a gente sabe que não são todas as pessoas, mas existem aquelas que vão utilizar desse dispositivo legal como uma ferramenta para poder ganhar dinheiro, né? Elas podem forjar situações ou até mesmo esperar e ficar te atiçando até ter uma situação boa o suficiente para que você seja condenado e aí você perderá todo o seu patrimônio. Você não pode correr esse tipo de risco, do meu ponto de vista, então sugiro fortemente que você procure um advogado de sua confiança para poder te orientar da melhor forma nesse sentido. As próximas relações serão familiares, serão todas contratuais, ok? E obviamente serão cada vez menores e obviamente, mais uma vez, aquela tese que eu já falei, família estruturada será uma questão de classe média alta para cima, tá? Então, a sociedade, do meu ponto de vista, vai se fragmentar de diversos níveis, assim, e sem dúvida nenhuma, cada vez mais difícil será para a gente ver ali uma questão de uma família estruturada. E a gente sabe perfeitamente que a intenção dos donos do mundo é exatamente essa, né? Atacar o Instituto de Família, né? E se ataca de diversas formas, né? Dando até mesmo o fato de se ampliar para mais de 50 tipos de família, isso já é um ataque, porque você desestrutura o próprio conceito, né? Claro, sempre sob uma roupagem de estamos sendo liberais e legais, mas a gente sabe que a ideia é fragmentar a família para poder dominar mais fácil. Fala para mim qual a sua opinião a respeito disso tudo. Não esqueça de deixar aqui sua opinião, seus comentários. Também se inscrever no canal Renan Bruno, beleza, rapaziada? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com e não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e...